Olá pessoal, eu sou o Lídio Volpato, professor de cálculo de estruturas metálicas no formato online. Quem forma calculistas de estruturas metálicas são as faculdades de engenharia. Este curso que eu ministro no formato online é um curso de qualificação voltado para engenheiros civis, engenheiros mecânicos e engenheiros de produção, ou mesmo acadêmicos em fase de conclusão destes 3 cursos de graduações. Minha sugestão para quem está querendo fazer um curso de engenharia, ou mesmo para quem quer se transferir da atual faculdade de engenharia, acesse o site www.uniftec.com.br. A Uniftec é uma universidade com sedes em Porto Alegre, Novo Hamburgo, Bento Gonçalves e Caxias do Sul. A FTec disponibiliza para vocês os cursos de engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia de produção, engenharia elétrica, engenharia mecatrônica, engenharia de computação e arquitetura e urbanismo, entre outros cursos. A minha dica, então, para você, conheça um pouco mais sobre esses cursos que a Uniftec disponibiliza para vocês, acessando o site www.uniftec.com.br. O tutorial que estou começando vai tratar de detalhes construtivos de sistemas de chumbação de estruturas metálicas em concreto. Nós vamos tratar basicamente de 3 modelos de chumbação. 2 modelos com chumbadores pré-chumbados e o terceiro modelo com o chumbador chumbado depois do concreto armado já executado. Então vamos lá. Primeiramente, nós temos nesse nosso modelo um conjunto de concreto onde eu tenho um pilar e uma viga a um determinado nível abaixo do topo do pilar. No topo do pilar, nós vamos fazer uma ligação engastada para um pilar no formato I. No nível da viga, nós faremos a chumbação para, hipoteticamente, uma estrutura principal de marquise, onde nós teremos na posição do pilar os chumbadores pré-chumbados, e quando esta viga da marquise se apoiar na viga de concreto, nós trabalharemos com parafusos transpassantes, ok? Então vamos lá. Então aqui na tela nós vemos o nosso pilar com a nossa viga. Vamos primeiramente definirmos um gabarito para alocarmos os chumbadores no topo do pilar. Esse gabarito ele é executado em chapa fina e nos possibilita alocarmos precisamente o conjunto de chumbadores que irá servir de fixação do nosso pilar no topo do pilar. Então aqui estamos definindo as medidas entre furos. Vamos locar essa chapa, vamos posicioná-la na orientação certa. Aqui está. Notem que os furos são os responsáveis pela nossa inserção dos nossos chumbadores. Então vamos fazer a alocação dos chumbadores com diâmetro de 3/4 de polegada. Vamos definir o comprimento desses chumbadores como sendo 400 milímetros e vamos inseri-los na posição do gabarito. Observe o chumbador sendo inserido. Saliento que essa chumbação é para uma ligação tipo engaste. Ok. Aqui está o nosso conjunto de chumbadores locados com o gabarito. Vamos dar uma girada para observarmos o conjunto. Ok. Nosso próximo passo é locarmos os chumbadores para a marquise na posição do pilar. Então aqui nós vamos definir também a chapa de gabarito com as dimensões destas chapas.
Ok, essa dimensão aqui, quanto vamos considerar? 750, ok. Essa chumbação vai ter duas linhas de chumbadores por duas colunas. E agora vamos inserir, vamos centralizar esse gabarito nesses dois pontos. Ok, centralizamos e posicionamos na orientação certa. O mesmo gabarito vamos utilizar na fixação da marquise na viga de concreto. Vamos inserir os chumbadores para a marquise na lateral do pilar. Esses chumbadores serão também de 19 mm, porém o sistema de ancoragem na extremidade interna será com chapa. Observe os chumbadores sendo inseridos. Esses chumbadores, ao invés de ter o gancho como nós tínhamos no topo do pilar, agora nós temos chapas nas extremidades. Então, até aqui nós temos dois tipos de chumbador. Chumbador tipo gancho no topo do pilar e chumbador com chapa na extremidade para a marquise na lateral do pilar. Vamos definir, então, o detalhe construtivo da base do pilar que será montado no topo do pilar de concreto. Esse perfil será de 500 por 200 milímetros, perfil no formato I. E agora vamos inserir a placa base desta coluna. Vamos definir como sendo uma chapa de 20 mm, 19, diâmetro de 19 mm, e vamos definir as posições dos furos da placa base, que são os mesmos que utilizamos para o gabarito. Verificando, ok. Vamos colocar essa chapa em relação ao perfil. Aí está a chapa. Vamos dar uma girada nesse conjunto para nos certificarmos que está tudo certo. Ok. A furação, a chapa, perfil. O que temos que fazer ainda para complementarmos o modelo da base desse pilar engastado? Vamos inserir enrijecedores na base. Esses enrijecedores terão 200 mm de altura por 90 de largura e 10 mm de espessura. Esses chumbadores nós vamos alinhá-los pela alma do perfil e em ambos os lados. Ok, aqui está a base agora completa. Vamos mover este conjunto para a posição da montagem final. Selecionamos o conjunto e agora vamos pegar os pontos de referência para inserção. Essas rotinas que eu estou usando para esse tutorial são rotinas que eu desenvolvi no formato com linguagem Lisp. Tá? Isso aqui não tem nenhum plugin, são programas que eu mesmo desenvolvo para o meu trabalho de tutoriais e até de modelamento de estruturas. Ok, a base está colocada. Agora nós vamos inserir os conjuntos de porcas e contraporcas nos chumbadores. Porca e contraporca em todos os chumbadores. Vamos dar uma girada para inserirmos na outra face, ok? Perfeito, agora então está completo o nosso detalhe de fixação do pilar engastado no topo dos pilares através de chumbadores no formato de bengala. Vamos agora então modelarmos a viga da marquise. Essa viga será composta por um perfil tubo de 400 mm por 150 mm e 6 mm de espessura.
Aqui está o nosso perfil da marquise. Vamos dar uma girada para inserirmos a placa de fixação. Essa placa de topo do perfil será uma chapa com as dimensões de 250 mm de largura e a altura total de 600. Vamos considerar 25 mm o furo para dar uma folga. 2 linhas por 2 linhas de furos. Colocando a placa, ok? A placa de topo está alocada com os 4 furos. Observe que os furos estão por fora do perfil. Vamos agora inserir o que? Os enrijecedores, ligando o perfil tubo à placa de topo dessa marquise. Esse enrijecedor, formato triangular, medindo 90 mm por 90 e 10 mm a espessura. Nós teremos esses enrijecedores tanto na face superior do perfil quanto na face inferior do tubo. Colocamos o enrijecedor superior e o inferior. Então aqui está o detalhe da extremidade para a fixação dessa nossa viga marquise formada por perfil. Vamos copiar esse detalhe e vamos colocá-lo na posição exata em relação à chumbação que definimos através do gabarito na lateral do pilar. Vamos girar para pegar os pontos melhores. Pegar como ponto de referência o furo superior e o furo inferior. Vamos levá-lo até a posição de montagem. Ok, aí está colocada a viga da marquise na lateral do pilar. E a mesma coisa, vamos inserir este conjunto da marquise na lateral da viga de concreto. Vamos tirar os gabaritos e agora vamos inserir porcas e contraporcas na chumbação da marquise na lateral do pilar. Ok, porca e contraporca. No chumbador abaixo do perfil tubo. E agora, no outro lado, na face inferior do perfil tubo. Ok. O conjunto marquise já está montado na lateral do pilar. Vamos agora trabalhar com a fixação da marquise na viga de concreto, que nesse caso já estaria executada. Então, nós vamos ter que trabalhar com parafuso transpassante. Esse parafuso transpassante, como está dizendo o nome, ele vai alcançar a face externa da chapa de fixação até uma chapa externa que vai na outra extremidade da viga, no outro lado. Aqui estamos definindo o parafuso transpassante. Então nós vamos primeiramente furar a viga de concreto. Vamos definir então a chapa que vai servir de encosto para o chumbador na face oposta da viga de concreto em relação
a viga marquise. Estamos locando a chapa, ok? Agora a chapa na face inferior. Observem como esta chapa está totalmente apoiada na viga de concreto. Essa chapa na face oposta à marquise, ela serve só para assentamento do conjunto arruela porca contra porca naquela face. Caso estes conjuntos de parafuso transpassante fossem externos, suponhamos a um pilar, esta chapa não seria simplesmente uma chapa de encosto. Deveríamos mencionar essa peça como sendo uma peça solicitada à flexão. Isso é assunto para outro tutorial que farei mais adiante. Agora vamos inserir então os parafusos transpassantes. Vamos definir como sendo barras de diâmetro de 19 milímetros. Vamos furar o concreto e vamos definir que a distância entre faces externas de chapas é 288 milímetros. Aqui está o parafuso transpassante, com porca contra porca. Vamos girar para posicionarmos os parafusos transpassantes inferiores. Ok? E ok. Bem, aqui está então o conjunto de vigas da marquise fixadas na lateral do pilar e na lateral de uma viga de concreto com parafuso transpassante. E no topo do pilar nós vemos uma base de pilar engastado. Vamos chegar um pouco mais perto deste detalhe de fixação da marquise na viga de concreto. Então vamos puxar para fora só para visualizarmos a contraporca, a porca e a arruela. Mesmo procedimento, vamos fazer na vista posterior desse detalhe. Vamos visualizar esse conjunto explodido, puxando a contraporca para fora, a porca para fora do conjunto e a arruela. Vamos mostrar o parafuso transpassante. Vamos puxar um pouquinho para fora e vamos deslocar todo o conjunto para melhor visualização. Ok. Aqui temos então o detalhe explodido. Vamos puxar a chapa de encosto também um pouco para fora. Ok, aqui a chapa de encosto. Então nós temos uma vista em perspectiva explodida desse detalhe de fixação da marquise na viga de concreto. Ok? Vamos remontar, voltando à posição inicial. Perfeito. Agora vamos analisar um pouquinho melhor os detalhes construtivos dessa ligação no topo do pilar, essa ligação engastada. Vamos puxar contra a porca e a arruela do chumbador para fora. Vamos mostrar esse chumbador no formato bengala. Esses chumbadores que estou mostrando são alguns entre os vários possíveis que pode ser utilizado. Vou fazer uma rotação, ok? Vamos remontar este conjunto. E o conjunto de chumbadores pré-chumbados para a marquise na lateral do pilar. Vamos puxar para fora a contraporca, a porca e a arruela. E vamos também mostrar como é o chumbador este
que estamos utilizando. Que nós temos na extremidade interna, chapa, diferente do que temos do chumbador no topo do pilar, que nós temos na extremidade interna do chumbador bengala. Aqui nós temos a chapa soldada na extremidade do chumbador, que é uma barra rosqueada até um determinado comprimento. Vamos remontar o conjunto. E este é o nosso tutorial de hoje, certo? Parte da concepção estrutural e modelos construtivos de chumbadores para pilares engastados e vigas e marquises. Ok, pessoal? Vou ficando por aqui e encontro vocês ali no próximo tutorial.